Hoje Comunica Verso conversa com o professor Evaldo Antônio Cuyava, reitor da Universidade de Caxias do Sul, pesquisador na área de filosofia e educação, além de muitas outras atividades desenvolvidas academicamente. O professor Evaldo foi coordenador de curso, diretor de centro, pró-reitor acadêmico e, por fim, chegou à reitoria da Universidade de Caxias do Sul em 2014, né, professor Evaldo? E a previsão desse segundo mandato diante da reitoria é o encerramento em 2022. Professor Evaldo, prazer em recebê-lo aqui no Comunica Verso. Tudo bem, professor? Tudo certo, grato pelo espaço, parabenizar todo o trabalho que é realizado, sob a supervisão, coordenação dos nossos professores, teu trabalho que sempre de qualidade, de excelência, demais professores, junto com os alunos. Esse é o espaço de formação dos nossos estudantes e eu fico muito feliz ver projetos tão maravilhosos e o trabalho de qualidade já na própria graduação, já formando profissionais que têm condições de ir para o mercado e dar conta. Nós sempre falamos para quem deseja fazer os cursos de comunicação que a prática já começa desde o início, professor. Não tem, assim, esperar demais para começar a exercer algumas atividades, inclusive técnicas, né? Os nossos estagiários, desde o primeiro semestre, podem, na agência, experimentar concretamente uma atividade de comunicação. Nessas áreas é fundamental a vivência. Porque os conceitos por si só não transformam. A gente tem acesso cada vez mais às informações, enfim, aos conteúdos, mas a gente se complementa e consegue, de fato, aprender a partir do experimento, da vivência. Isso faz toda a diferença no processo formativo. Os conceitos, eles clareiam, está no nível da consciência, da reflexão, mas a reflexão precisa da ação, da vivência. E por isso que nessa área nós formamos ao longo da nossa história profissionais de qualidade, de excelência que estão aí no mercado, Brasil afora, né, mundo afora, alguns, e desempenhando suas funções com destaque. Professor Evaldo, e a experiência nesses quase 8 anos de reitor? O professor Evaldo que assumiu e agora em 2022 o professor Evaldo que encerra esse ciclo. O que o senhor destacaria, o aprendizado, o processo que o senhor viveu nessa função na Universidade de Caxias do Sul? Eu tenho o privilégio de ter estudado aqui, também evidentemente fiz uma formação fora, em outra instituição, teve uma vivência internacional, mas construí uma carreira junto com o fato de ser professor, ser gestor da universidade, passando por diversas etapas e é um privilégio de fato, desde o segundo ano que eu entrei na universidade, eu já assumi a chefia do departamento, na época onde eu tive que administrar, fazer a gestão onde eu fui aluno dos meus colegas e antes professores. E foi um aprendizado muito importante. Eu gosto de fazer isso, conciliar as duas coisas. É um pouco o perfil do geminiano, que não se contenta fazer uma coisa, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas é um aprendizado. Eu tenho, com certeza, uma visão mais ampla da universidade a partir do momento em que tu assume responsabilidades do ponto de vista da gestão universitária e todas as implicações. Então, é um privilégio, uma responsabilidade muito grande e também espero ter contribuído de fato para que essa instituição possa ter perenidade, ter um futuro garantido, que possa se colocar como de fato já é reconhecida por vários institutos e órgãos que avaliam as instituições de ser uma das melhores do Brasil e também referência em alguns aspectos, evidentemente, em nível mundial. Não dá para ser bom em tudo. Então, é uma experiência, uma vivência fantástica, né? Agora, pensar, evidentemente, em novos rumos, não quero abrir mão da academia, porque é assim que eu me constituí. Eu investi tudo que eu ganhei na minha vida em formação e tudo que eu ganho eu reinvisto em processos formativos. Assim foi minha história, até onde eu cheguei hoje dessa maneira. Professor Evaldo, e particularmente
a sua gestão, nesses 2 períodos, então completam 8 anos, ela iniciou já num período que o panorama econômico do país começava a enfrentar dificuldades, e essas dificuldades se acentuaram mais ainda. Os próprios financiamentos para a educação superior ficaram mais ralos, né? E além disso, o senhor teve que enfrentar uma pandemia, né? Algo inesperado e dimensões, gravidade, etc. Professor, como é que foi enfrentar todos esses desafios? Eu vi que os cabelos ficaram mais brancos. Né? E além do branco, estão caindo. Estão caindo. Às vezes a gente brinca, né? Bem na minha época, na nossa época, mas nós pegamos, quando assumimos a universidade, a equipe toda, em 2014 tivemos uma crise forte na economia e desde então os anos seguintes foram muito difíceis, muito complexos. Então nós tivemos desafios enormes. Nós tínhamos uma projeção inicial de ampliarmos mais em relação ao nosso parque Ciência e Tecnologia, embora nós avançamos em alguns aspectos, mas pegamos uns períodos difíceis. Então, no campo da economia, no campo da política também, né, e ainda continua, né? Tivemos um processo que é aquilo que nós chamamos de comoditização do ensino superior, ou seja, a educação virou um commodity, ou se trata a educação como se fosse vender soja, milho na bolsa de valores e com escala, com pouco valor agregado, e uma concorrência muito forte, né? Aqui nós temos mais de 60 instituições na região de Caxias disputando o mesmo aluno, não é disputando o mercado, nós estamos disputando o mesmo aluno porque a média em termos de acesso ao ensino superior, não há um crescimento para tantas instituições atuarem. Uma concorrência também muito forte no ensino à distância. Quando eu falo ensino à distância, é o ensino autoinstrucional, que é os modelos tradicionais de EAD, com monitor, sem a presença do professor, enfim, tu acessa ao conteúdo, estuda e por trás apenas uma inteligência, né, de software, de estruturas com roteiros, evidentemente, para aprendizado, mas sem a valorização do professor e, portanto, sem custo praticamente para instituições. E dentro do nosso modelo nós atuamos com outra lógica, né, com a presença do professor, procurando valorizar o professor, a caminhada, poder ter recursos para investir em pesquisa, né, porque essas instituições elas não investem em pesquisa, elas vendem ensino e de uma forma mais acessível, evidentemente, mas com outra lógica de atuação. Então, tudo isso dificultou o nosso desempenho, do seu ponto de vista de crescimento. Nós tínhamos uma ideia de poderíamos crescer mais então, nesse sentido, foi complexo todo o processo, gerar recursos para poder reinvestir na instituição. Nós, nesses 8 anos aí, nós geramos um recurso considerável, estamos investindo e reinvestindo para que tenhamos boas estruturas, investindo na pesquisa e graças a essa visão, né, de uma instituição comunitária, tudo que nós geramos reinvestimos nela própria e nós conseguimos também ter alguns destaques, né? A instituição como já falei, ela é reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Nesse aspecto, professor, esse reconhecimento, essa espécie assim de marca, de legado que esses 8 anos acentuam na UX, o que o senhor destacaria? Inovação? Que aspectos a universidade, assim, nesse período, o senhor sente, não, vamos ser lembrados ou vou lembrar, né, desse período? Claro, enfrentamos uma pandemia que é algo histórico, único, tremendamente desafiador e que vai nos levar para cenários não bem conhecidos ainda. Mas o que marcou positivamente a nossa instituição nesse período? Eu acredito que nós continuamos mantendo e avançamos na busca da qualidade e da excelência.
Nesse contexto também o Brasil perdeu, né, o financiamento estudantil, que é o FIES. Então o aluno hoje não tem subsídios, são poucas vagas, então isso também dificultou. Mas fica como legado, acho, em primeiro lugar, de que nós na pandemia paramos uma semana, todos nós, professores. E em uma semana nós nos adaptamos e conseguimos dar conta para que nenhum aluno tivesse problema de formação ou adiar a sua formatura. Então, em primeiro lugar, nós tivemos a capacidade de dar uma resposta imediata. E isso graças a já uma preparação, uma boa qualificação dos nossos professores. Então, imediatamente, os professores se adaptaram, passaram a dar as aulas síncronas. Evidentemente, isso precisou fazer toda uma organização pedagógica. Então, nós conseguimos dar conta nesses aspectos. Na questão da inovação, nós abrimos mais programas de mestrados e doutorados. Então, veja bem, nós diminuímos em termos de número de estudantes na graduação, mas no lato sensu, especializações, mestrados e doutorados, praticamente nós duplicamos nesse período. Então, nós abrimos mais mestrados, mais doutorados, investindo na pesquisa, e isso foi o diferencial, porque com isso nós nos posicionamos enquanto uma universidade. Tem uma diferença muito grande, faculdades, centros universitários e universidades. Faculdades são faculdades isoladas, tem 1, 2 cursos, muitas vezes uma instituição que tem, sei lá, X faculdades. Um centro universitário, ele tem uma estrutura um pouco mais robusta, ele pode já investir em pesquisa. A maioria dos centros não tem programas de mestrado e doutorado, mas podem ter. Então, já há a possibilidade de fazer pesquisa. As de mercado não investem em programas de mestrado e doutorado porque, na lógica, não gera receita para a instituição. Então, quem está no mercado para ganhar dinheiro, ele não vai investir em programas de mestrado e doutorado, porque tem um custo tudo isso. Agora, não tem preço formar mestres, doutores, não tem como mensurar, formar pesquisadores em todas as áreas como nós formamos. Então, essa é uma grande questão da diferença da universidade, a busca da excelência no processo formativo. Aqui, um aluno pode entrar no ensino médio e sair pós-doutor. E a partir do ano que vem, no ensino fundamental. É verdade. E logo, excelente propósito. E um projeto pedagógico também inovador, com um diferencial formativo. Então, nós conseguimos manter a ideia de universidade, manter ela dentro de um conceito, adaptando também ela no seu tempo, uma universidade contemporânea. E isso é extremamente importante. E nos conectamos de uma forma muito mais forte com o setor empresarial. Então, os programas que geram muito paper, muita patente, elas normalmente na cultura no Brasil tem pouca conexão com as empresas. Então, nós começamos a fazer um movimento, nós mesmos nos aproximarmos do setor empresarial. E com isso, nós conseguimos ter um bom resultado, a tal ponto de termos um projeto extremamente inovador, onde nós somos produtores de nanopartículas aqui na área de materiais. E isso quebramos uma lógica nível mundial, porque hoje a URGS Grafeno, por exemplo, passou a ser referência mundial. Ninguém tem uma relação próxima desenvolvendo produtos com tamanha velocidade e robustez como nós. Isso eu posso garantir em nível mundial. Isso aí, como o senhor diz, rompeu paradigmas, né? Internos, inclusive. Imagina os desafios, porque a velocidade de fazer as coisas, né, ela é totalmente outra. Professor Evaldo, temos aí cenários para 2022, cenário político, eleição presidencial, a própria economia passa por uma situação difícil e alguns economistas, semana passada, no evento do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, nós tivemos a presença de 2 economistas e eles traçaram, assim, o Lacerda e o Mailson da Nóbrega, essa dificuldade para o próximo ano, né? E talvez mais 2 anos ainda não temos uma perspectiva de uma melhora sensível na economia.
E a própria educação está dentro desse cenário. Então, que desafios o senhor vê para a educação nesses cenários político, econômico? E, claro, aí está a Universidade de Caxias do Sul também, né? Os desafios são múltiplos e vão aumentar, eu acredito. Primeiro, na questão da economia, o ano eleitoral é um ano ruim. Complicado. O ano pós-eleitoral também, porque há um gasto excessivo do governo, então no ano seguinte não tem recursos e muitas vezes há transição de governo. Então quem assume está organizando a casa para depois poder implantar seus projetos. Então nada acontece na economia um ano pré-eleitoral, porque seguram todos os projetos, nós temos que fazer reformas substanciais, significativas no país, mas pré-eleição não vai acontecer nada. Então, e o ano seguinte, então já estamos em 2023. Portanto, do seu ponto de vista, olhando só o Brasil, sim, na economia, só 2024. Esse é o cenário. Tem um agravante, a economia em nível mundial. A inflação não é só no Brasil. Com a pandemia, o que aconteceu? Todo o sistema produtivo praticamente ficou estagnado e quando começa a surgir a retomada, começa a faltar produto. E aí gera a inflação. Aumenta o preço, gera inflação. Então tem um problema de inflação alta para os próximos anos, e isso não só do ponto de vista interno nosso, mas também economia mundial. Consequentemente está aumentando os juros e tudo aumenta. A tal ponto de começar a faltar combustível. Inacreditável, né? Então a inflação alta também. Isso vai repercutir na educação também e do ponto de vista da pandemia, pós-pandemia. Estou ainda problema da pós-Covid. Pós-Covid, professor. Então eu estou ruim, estou sem voz. O que vai acontecer na educação também não vai voltar mais a mesma coisa. Isso é fato. Então vai ter mais aulas síncronas, com certeza. Sim. Talvez o EAD vai se fortalecer ainda mais, do ponto de vista de crescimento. E as instituições que investirem no modelo tradicional presencial, elas vão perder espaço também. Então nós temos um desafio enorme de como conciliar aquilo que pode ser à distância. Por exemplo, o aluno não vai viajar 2 horas para vir à instituição assistir uma aula de PowerPoint teórica conceitual. Na nossa região, né, professor? Alunos de outros municípios. Então, esse aluno, se tu oferecer para ele, tu assiste essa aula de casa, eu, professor, transmito, como nós fizemos, eu acho que essa é uma possibilidade real de permanecer. O quanto disso, não sabemos, mas vão surgir mais disciplinas com essa lógica. E é vantagem para todo mundo. Claro. Para o aluno, gasta menos, enfim, e ele aproveita seu tempo. Nós tivemos alunos que conseguiram pegar mais disciplinas em função da aula ser síncrona, porque ele não precisou se deslocar, poupou no deslocamento, no lanche, estando em casa, conseguiu pegar mais uma disciplina. Só que tem o outro lado da vivência, de conviver no laboratório, enfim, a vida universitária ela tem uma dinâmica que não é só sala de aula, sim, é a pesquisa, a interação, então todos esses aspectos compõem uma boa formação. Então o desafio, então o cenário é como adaptar os currículos dentro dessa nova lógica de que a vivência ela é fundamental. Agora, o quanto disso no processo da aquisição do saber e da informação. Hoje nós temos uma vantagem, que a informação está à disposição. Eu me lembro que quando eu fiz o meu mestrado, eu ia na biblioteca e solicitava um artigo, tinha uma taxa para pagar de uma revista X, não sei aonde, identificava, né, que tinha um texto para poder ler, acessar ele. Hoje tu acessa imediatamente, segundos, sim, qualquer texto, qualquer lugar no mundo e qualquer língua. Vejam quanto tu ganha de tempo
quando tu faz uma pesquisa dessa. Então, uma pesquisa que tu levava 2 anos, em 1 ano, 1 ano e meio, tu faz hoje. O acesso à informação se tornou muito mais dinâmico e muito mais fácil das pessoas acessarem. Então, o cenário é outro hoje, há uma agilidade maior, a facilidade de acesso. Agora, tem algumas habilidades, competências que a gente precisa adquirir, desenvolver na vida, que o que eu faço com essa informação? Está tudo disponível. Então, todo o processo de discernimento, de elaboração, de construção, isso muitas vezes se dá no aspecto coletivo. Sim. Da discussão, do debate. E que não é suficiente você acessar a informação, porque é uma informação morta. Ela precisa ser compreendida, ela precisa ser dinamizada. Isso tem que fazer sentido na vida da pessoa. Então, essas questões, como incorporar isso nos processos da vivência para que a formação, de fato, possa fazer a diferença. Para a pluralidade brotar mais tranquilamente, né? Porque nós precisamos muito de espaços mais adequados para as ideias diferentes, os pensamentos diferentes, e não a polarização que temos, os fechamentos. Né? E hoje o que acontece? Quem pensa diferente já é discriminado. Né? É só olhar as redes sociais. Sim, né? Sim. E não se encara as coisas com possibilidade de debate, discussão. E onde vai acontecer isso? E qual é o lugar que vai oportunizar esse espaço para que, de fato, isso aconteça. Então, o cenário, acho que o Edgar Morin descreve muito bem na sua teoria, né? Nós estamos vivendo a complexidade. A complexidade. São muitas faces, não existe uma tendência, existe uma complexidade para a gente dar conta. São múltiplas coisas, não tem uma tendência, é uma multipossibilidade e muitas faces nesse processo de acontecimentos que a gente vai ter que dar conta. Então, eu acredito que há uma pluralidade em todos os campos. Todos os campos. Todos os campos. Então, desde a formação do médico, do engenheiro, enfim, do administrador, tudo virou complexo, por incrível que pareça. Professor, e o Evaldo Antônio Cuyava, quais são os planos dele? Se já deu tempo de pensar? Claro, a gente sabe que o senhor continuamente elabora ou gesta projetos, né? Mas depois de deixar a reitoria, claro, uns dias de folga, né? Também todo mundo merece depois de uma maratona. Em 8 anos eu tirei sempre 1 semana, o máximo, de férias. Né? Então a gente acaba, né? Enquanto se é gestor, tem poucas férias, mas eu sabia disso e tinha que ser responsável e responder pela instituição. Então faz parte do jogo, e assim foi, e não tenho o que reclamar em relação a isso. Mas eu tenho muitos planos, evidentemente. Eu, desde que eu me lembro, antes de ir para a escola formal, onde eu ia com os meus primos, né, e chorava para ir junto com eles, e ainda não tinha idade. Falando em polonês. Falando em polonês, evidentemente, né, porque em casa se falava em polonês. Eu comecei para a escola, eu não sabia falar o português, então eu sempre ficava quietinho, porque eu tinha dificuldade de falar o português, e o sotaque que eu tenho ainda hoje é do polonês. Não é do italiano, né? Parece italiano, mas é o sotaque do polonês. Eu nunca parei de estudar. Então, eu agora estou terminando o meu curso de psicologia também. Uhum. Então, eu iniciei um pós-doutorado na França, que não deu para dar continuidade. Na época que eu ia sempre... Eu tinha uma bolsa lá para trabalhar como professor convidado. Então, eu tirava, na época, o mês de janeiro, fevereiro, às vezes em março, eu ficava lá trabalhando e tal. Iniciei um pós-doutorado e tive que parar depois em função da reitoria. Então, eu tenho no plano fazer o meu outro pós-doutorado. O pós-doutorado é educação, filosofia? Filosofia, educação, mas eu também, existe a possibilidade de trabalhar com inovação, que eu gosto muito, né, nessa área. Então, eu estou vendo aonde vou. Eu tinha um plano de voltar a estudar na Alemanha, que eu fiz um sanduíche, parte do doutorado na Alemanha.
e eu tinha planos de voltar lá e não voltei mais. E como eu estou concluindo psicologia, então a área da psicologia me interessa muito. Então eu não defini ainda, porque vai depender também da oportunidade. Claro. Muitas vezes, nem tudo que tu quer, tu consegue, né? Quando eu fui estudar na Alemanha, a minha ideia inicial era estudar na França, fazer um sanduíche lá. E depois eu mudei de ideia, quis um desafio maior, eu resolvi estudar na Alemanha e pegar uma bolsa lá do DAD. Então, eu tenho um projeto de ficar 1 ou 2 anos fora do país estudando, né? Voltar a estudar. Evidentemente que eu quero voltar a fazer pesquisa na universidade, então eu trabalhava no programa de educação e de filosofia, ajudei a criar os programas, né? Hoje temos mestrado e doutorado nas 2 áreas, e também existe a possibilidade de trabalhar com a área da psicologia, né? Porque agora tenho formação, inclusive possibilidades de atuar profissionalmente também. Então, veja, e tem a possibilidade também, talvez, assumir alguma questão e também uma inserção no campo da política. Então, não descarto isso, mas eu estou avaliando se isso faz sentido ou não, se eu terei condições de contribuir, porque se não, você tem que olhar se eu tenho como ajudar a universidade. Sim. Não é um projeto pessoal. O meu projeto pessoal é formação, estudo e trabalhar com aluno. Então, isso é o meu projeto primeiro meu, né? Depois, os compromissos do ponto de vista daquilo que a sociedade também demanda. Vai ter que conjugar emoção, razão. É difícil, né? É difícil, né? É difícil. Eu sinto que a emoção iria muito para a psicologia. Ah, com certeza. Fazer mais um doutorado fora, se for possível. Enfim, na área da filosofia, como eu tenho e já estou doutorado, então seria um pós-doutorado na área de educação, mas ainda estou analisando. Professor, quando se fala em política, muitos não gostam, mas esse é um problema, não falar em política, né? Na Sim, verdade, tudo passa por questões políticas. Por aí e temos que abordá-la com tranquilidade. Esse possível cenário que o senhor fala que teria que estudar, ele seria no campo executivo, legislativo? Como é que o senhor imagina? Ou como é que está se desenhando? Não, eu não tenho interesse na parte executiva, não. Não, por enquanto não. Acho que não é o foco, porque aí me absorveria de novo. Daí exato. E aí a frustração, do seu ponto de vista, daquilo que a gente mais vibra, né? Sabes, né? Professor. Não tem dúvida. Ele vibra com o ensino, vibra com a interação com o aluno, vibra estudar, vibra aprender. Teria então, que, de certa forma, ter uma compatibilidade. Então, isso porque eu tive muitos ganhos do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista daquilo que tu aprende no dia a dia sendo reitor. Mas, por outro lado, eu tive prejuízos do ponto de vista acadêmico, propriamente dito, né? Sim. Então, às vezes é difícil conciliar, mas são opções que tu faz na vida. Claro. São opções. Então, eu iria para legislativo. Legislativo. Né? Eu imagino, e aproveitando toda a dimensão comunitária da universidade, essa relação com a sociedade, essa natureza da instituição UCS, ela também deve ter mostrado muito no seu percurso a importância, né, dessa, digamos assim, essa promoção na sociedade do bem comum, a importância da educação, a importância de termos pessoas que realmente batalham eticamente pela política, né? Pela política enquanto bem da sociedade. Sim, tem em primeiro lugar, as universidades comunitárias, elas precisam também ser bem compreendidas pela sociedade, porque nós somos públicas, mas não estatais. Nós cumprimos um papel que o Estado deveria fazer. Bom, para cumprir esse papel, nós, como não recebemos recursos, cobramos mensalidade, mas tudo que geramos, reinvestimos nela própria, que é uma contrapartida. E damos bolsas para os alunos, que seriam os impostos federais, que nós não pagamos, mas contribuímos da mesma maneira, só que ao invés de pagarmos impostos para o governo federal, nós pagamos em forma de bolsas. E o governo, inclusive, seleciona, nós não temos autonomia para selecionar o bolsista. O governo seleciona e repassa para nós. Então, nós não temos benefícios fiscais
no sentido de que esse dinheiro fica para a instituição. Não, ele volta em benefício da sociedade, que é o principal, enfim, quem se beneficia é o aluno que não tem condições de pagar. Então, o papel da universidade comunitária, ele é fundamental e ele precisa ser reconhecido ainda no Brasil, porque nós temos a cultura da estatal ou da privada. Nós não somos a mesma coisa, nós temos uma diferença. E há um espaço muito forte e é necessário, porque se nós olharmos o Congresso, tem uma representação política, lá tem o grupo dos ruralistas, tem que representa os bancos, e quem está lá representando a educação? Quem está brigando recursos para ter mais bolsas de pesquisa, CNPq, CAPES, brigando para que tenha recursos, por exemplo, investir em bolsas para o aluno que precisa e não tem condições de pagar, por exemplo, porque é uma sociedade desigualitária. Então, se tu gera desigualdades sociais, tu tem que compensar de alguma maneira. Uma maneira de compensar é dar oportunidade para quem não tem. E o financiamento estudantil, o FIES ou o ProUni, é uma forma de você equilibrar uma base que é gerada, que gera uma desigualdade. Então, é uma forma de tu compensar a desigualdade que a própria sociedade gera. Então, e quem está defendendo essas ideias? Tu encontra poucos. Então, todas as vezes que tem que adequar um orçamento e cortar gastos, se corta na ciência, se corta na educação. Agora, alguém cortou nas verbas dos parlamentares, por exemplo? Exatamente. Então, quem é que está brigando para os grandes projetos educacionais no Brasil? Aí estão brigando por outras questões, reforma tributária que deveria acontecer, não acontece, e tantas outras coisas. Então há um espaço, um déficit, eu acho, da nossa sociedade, alguém que defenda esses grandes projetos para o país. Nós temos que eleger pessoas que passam a assumir essa pauta na política, e não outras questões que não têm resultado nenhum, a não ser beneficiar quem não precisa de benefício. É uma opção de uma sociedade que quer gerar justiça social, quer ter uma sociedade próspera, dar oportunidade para as pessoas, ou você quer continuar sendo uma sociedade excludente, onde impera, a ignorância, impera, enfim, a desigualdade. Muito bem, professor. Algo mais que o senhor gostaria de dizer, principalmente para os nossos estudantes de comunicação, conhecendo um pouco a estrutura aqui da Agência Experimental de Comunicação, o portal Comunicaverso, e vendo os jovens, inclusive, trabalhando aqui nesse momento, e batalhando, porque eu lembro numa turma, inclusive, nesse período agora de ensino virtual, que estávamos aí, presencial virtual, que eles ficaram muito assim atingidos quando ouviram uma declaração que o ensino superior é para poucos. E foi assim triste, porque eles disseram, mas ninguém tem direito de tirar os nossos sonhos já antes de tentarmos realizar, né? Quer dizer, moldar um país dessa forma, na nossa realidade, né? Então, por favor, fique à vontade, professor. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o vosso trabalho, os professores que acompanham, parabenizar o trabalho, os nossos estudantes que fazem a diferença, vocês fazem a diferença. E esse trabalho, esse projeto maravilhoso, e dizer que a educação é para todos, que o ser humano tem o direito de educar-se. Se ele não tem condições por si próprio e a sua família, o Estado deve garantir. Isso não é correto, não é justo. Cada um, enquanto um ser humano, tem o direito à educação. Então, é um princípio básico universal. O Estado, se a família não tem condições, o Estado deve ajudar. Então, eu discordo dessa postura e tenha um projeto de vida. Eu acho extremamente importante, por mais dificuldades que alguém encontra na vida, e eu posso dizer que eu enfrentei muitas dificuldades, mas não foi por causa das dificuldades. Eu tinha uma meta, eu tinha um propósito. Então, se tu tem uma meta, um propósito na vida, nem que tu tem que girar, dar 1000 voltas ao redor desse propósito, mas um dia tu consegue canalizar a tua vida, tendo oportunidades. Então, continuem
estudando, continuem investindo no projeto de vida, vocês não desistam nunca, jamais desistir, e contem com a universidade. A universidade é um espaço, não estuda na URGS, eu diria, quem não quer, porque nós sempre temos uma alternativa, um caminho. Para quem não tem condições, evidentemente se enquadra dentro das regras, nós temos as bolsas do ProUni, às vezes sobram bolsas, às vezes a gente não preenche bolsas, porque não tem estudantes que muitas vezes procuram ou não sabem qual é o caminho para chegar. Por outro lado, nós temos possibilidades de financiamento, ou nosso, ou outras alternativas que nós temos. Então, existe uma possibilidade também de trabalhar de outra maneira. E estamos aqui sempre abertos a ajudar a construir o projeto de vida, cada um conforme seus sonhos, seus desejos. Podem ter certeza que a marca UX, ela é uma marca forte. Quem tem uma formação aqui e também investe no projeto junto conosco, com certeza tem as condições de exercer a sua profissão com excelência. Ok, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado.